Fala pessoal, Guilherme Fernandes trazendo aqui um pouco da palavra de Deus para você. Essa noite eu vou ler um pouco da história de Davi, em 2 Samuel, capítulo 11. É uma parte onde Davi ele comete adultério. Não é do começo da história de Davi, mas no final vocês vão entender. Davi comete adultério. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera, na época em que os reis saíam para a batalha, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, e como havia ido à guerra, e como estava indo à guerra. Lhes disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhes foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormia os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhes perguntou: Depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Justo não. Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber. Embriagou à tarde. Porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escrevia: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde subiam os inimigos, que eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guerra e de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando as seguintes instruções ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas das muralhas? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete, não foi uma mulher da muralha que o atirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se perguntar isso, diga-lhes: e morreu também o seu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu. Ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto. Mas nós os fizemos retroceder à porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os seus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita.
eu vou finalizar por aqui. Aqui, dá para perceber que Davi, ele deitou com a mulher de Urias, e Urias, sem saber o que estava acontecendo, Davi manda chamar Urias da guerra, para Urias, na cabeça de Davi, a Urias vai deitar com Betseba, e ele vai deitar com ela, então ele vai achar que o filho é dele, vai ter relações com ela e vai achar que o filho é dele, sendo que o filho era de Davi. Essa foi a ideia de Davi, mas deu tudo errado. Deu tudo errado por quê? Porque esse não eram os princípios de Davi. Porque quem Deus escolheu para estar no reinado não era esse Davi que cometeu adultério. Davi cometeu adultério e também cometeu assassinato, não só adultério. Porque ele colocou um homem inocente à linha de frente da batalha para que fosse morto. Para que ele não descobrisse a traição da mulher e o que Davi tinha feito. Porque ali ia acabar a fama de Davi, ia todo mundo saber do que Davi fez. Foi muito errado o que Davi fez. Mas lá no capítulo 12, Deus ele envia o profeta Natan para repreender Davi. O profeta Natan fala para Davi assim, ó: o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhes uma refeição. Olha, trava-língua. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira pertencente ao pobre. Então Davi encheu-se de ira. Ó, pra você ver como que Deus faz as coisas. Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar com 4 vezes o preço da cordeira enquanto agiu sem misericórdia. E Davi fala: você é este homem, você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa, as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria lhe dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você vê, Deus ele deu tudo. Ele fala que Deus ele dá tudo a Davi. Deus ele deu reino, ele deu as mulheres dos senhores de Davi. Ele deu tudo, ele deu riqueza, ele deu tudo. E daria até mais para Davi não desobedecer um mandamento. E Davi desobedeceu o mandamento 2 de uma vez: adultério e assassinato. E ele fala, e o Senhor continua. E o Senhor continua falando que a ira do Senhor ia cair sobre a família de Davi. Fala: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. Ou seja, Deus ele fala que o sofrimento ia estar com a família de Davi, tanto que a família de Davi foi uma família totalmente desestruturada. Foi uma família onde o irmão ele ficou com a própria irmã, fez tudo que não deveria ser feito. E Natan fala, e o profeta fala que Deus ia levar aquele filho que estava na barriga de Betseba. Só que Davi, ele se prostra diante de Deus. Então Davi disse a Natan, para você ver, o capítulo 13 começa daí para você ver onde que vai o temor de Davi para com Deus. Ele teme muito a Deus, ele ama a Deus. Então o temor de Davi, ele fala: então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, mas você não morrerá.
o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Ou seja, Davi ele se arrepende e Deus ele o perdoa por um adultério e pelo assassinato. E Deus ele o perdoa. Para você ver o quão lindo é o coração de Davi, mesmo ele cometendo falhas, mesmo ele cometendo adultério, mesmo ele pecando contra o Senhor, ele se arrepende e ele fala, e o texto continua. Senhor, tira de mim o reino. E ele jejuou depois que o profeta falou isso, que o menino ia morrer. Ele jejuou. Ele pede, Senhor, tira de mim a coroa, tira de mim as riquezas, tira de mim tudo, Senhor. Só não me tira a tua presença e deixa o menino viver. Entretanto, o Deus, ele não deixou o menino viver, mas perdoou Davi. Davi, ele conviveu com isso por muitos dias. Por muito tempo ele ficou triste. E assim, a gente é assim, nós somos assim. A gente peca, a gente erra e a gente tem um orgulho de não pedir perdão pelos nossos pecados, de não pedir perdão pelas nossas falhas. Às vezes a gente acaba errando com um irmão aqui, errando com um irmão ali, e a gente não tem a decência, não tem a humildade, um tanto de humildade que teve Davi. Que Davi, ele errou, ele pecou, ele matou e ele adulterou. Mesmo suicídio. E não temos a capacidade de ter a humildade, a capacidade de pedir perdão, de falar, olha, eu errei nisso, eu errei naquilo, me perdoa, por favor, me perdoa. E não é perdão para qualquer pessoa, é perdão para Deus principalmente. Imagina quantos pecados que você não tem, que você está tratando esse pecado como um pecadinho de estimação. Vários pecados, e você não deixa esse pecado por nada. Se arrependa, seja como Davi. Se você errou, se arrependa. Tenha um coração voltado para Deus. Não se esqueça de que Deus, ele é o único que salva. E ele pode te perdoar. Mas você precisa se arrepender verdadeiramente. Isso também não significa que você vai cometer um pecado, e Deus vai te perdoar. Não. Dependendo do pecado, você vai ter consequências. Que não existe pecadinho e pecadão, não. Pecado é pecado. Tenha um coração como o de Davi, voltado para Deus. Errei, me perdoa. Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração segundo a tua vontade, Pai. Tenha um coração voltado a Deus, um coração obediente a Deus. Davi, ele tinha tudo, mas ele quis mais e quis o que não era dele. E desobedeceu a lei do Senhor. E ele pagou por isso. E foi preço caro. E foi caro o preço que ele pagou. Foi muito caro. Então, tenha um coração voltado para Deus. Deus, ele pode fazer muitas coisas, ele pode mudar vários cenários na sua vida. Mas tem um coração aqui, firmado na palavra. Um coração como o coração de Davi. Um coração como o coração de Davi, que chorou, encheu a cabeça de terra e chorou. Ele chorou e ele pediu perdão. E logo em seguida, Davi, ele consola Betseba, que agora está viúva, e ele deita novamente com ela. E dessa vez, Deus, ele dá uma criança chamada Salomão, o homem mais sábio de toda a Bíblia. Só não mais sábio que Jesus, é óbvio. Em meio a tanto caos, Deus ainda deu um sucessor para ele, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, ter um coração segundo o coração de Deus. Mas saiba quando errou e tenha humildade e a decência de pedir perdão e começar tudo de novo. Vai pra luta, levanta, vai de novo, vai mais uma vez. Deus, ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, mas muitas vezes nós travamos a bênção por orgulho, por não pedir perdão, por não reconhecer a nossa insignificância como ser humano, por não reconhecer a nossa insignificância e a nossa dependência do Espírito Santo. Bendito seja o erro que me faz ver o quão infeliz eu sou sem a presença. E
E bendito seja Deus por ser Deus na minha vida, por ser Deus, o Deus que me viu naquele banheiro chorando, o Deus que me viu todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu pedi perdão, e todas as vezes que eu caí de novo no mesmo pecado, e todas as vezes que eu pedi perdão. E bendito seja Deus por me dar forças para gravar esse vídeo, por me dar forças para poder falar da presença dele, por me dar forças para meditar na palavra dele. Bendito seja Deus todo o tempo. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like no canal, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo e compartilha para alguém. Ajuda com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Amém.